Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma conversa sobre auto-hipnose. E hoje a gente vai avançar mais um pouquinho e finalmente vamos entrar no nosso módulo prático para que a gente possa começar a aplicar a auto-hipnose. Na verdade, essa primeira etapa desse módulo prático, a gente vai ainda trazer alguns conceitos teóricos para que a gente possa entender como vai ser esse nosso módulo prático. E aí você fala, nossa, mas eu não aguento mais, né? A gente já viu muita coisa teórica, a gente já viu muitos nomes, a gente já traçou vários pilares necessários para a gente poder avançar dentro da auto-hipnose. E é claro que a gente tem, e eu sei que você está com essa vontade, de começar a aplicar a auto-hipnose na sua vida, né? Para gerar mudanças, para gerar transformações, para quebrar crenças limitantes, para poder começar a aplicar no seu dia a dia a auto-hipnose dentro desse modelo sociocognitivo que a gente está analisando. Entretanto, vale aquilo que eu falei para você lá atrás. A auto-hipnose, ela pode ser extremamente potente. Talvez você ainda não tenha a noção do quanto a auto-hipnose vai mudar a sua vida daqui para frente. Entretanto, o que a maioria das pessoas fazem é justamente olhar para uma técnica e começar a aplicar aquela técnica na vida. Mas a pessoa não sabe o que está fazendo, a pessoa não entende o que está fazendo. A diferença dessa pessoa para você é que você sabe o que você vai praticar. Você sabe o que você está aplicando na sua mente. Você sabe qual modificação está sendo gerada. Você sabe por que você está fazendo isso. E isso faz toda a diferença, inclusive dentro do conceito de engajamento, que a gente sabe que é tão importante para a auto-hipnose. Ok? Dito isso, eu sei que você está totalmente engajado, eu sei que você está comigo nesse processo, nessa nossa trajetória, para que você possa transformar a sua vida, para que você possa também transformar a vida de outras pessoas, transferindo esse conhecimento, levando a auto-hipnose para outras pessoas. E a gente vai falar um pouquinho de como a gente vai avançar nessa parte prática. Bom, o nosso modelo sociocognitivo, ele vai trazer mais conceitos de um nome que eu ainda não falei aqui para vocês, né? Eu falei aqui de várias personalidades, várias pessoas, e eu quero trazer aqui uma última pessoa, eu prometo para vocês, que é Adam Eason. Adam Eason, ele é um hipnoterapeuta, ele tem alguns livros escritos, inclusive ele utilizou muito e utiliza e fala muito sobre a hipnose para esportes. Então ele é maratonista e ele tem um livro escrito sobre a utilização de hipnose para maratonas, esportes, corridas e etc, etc, etc. Mas aqui a gente não está falando disso, talvez futuramente a gente fale sobre isso, mas aqui não é o nosso foco. O nosso foco aqui é auto-hipnose e, consequentemente, ele desenvolveu um modelo que é um modelo que ele ensina, um modelo que ele também tem livro escrito, e é um passo a passo para o desenvolvimento da auto-hipnose. Então a gente vai pegar tudo que a gente viu do nosso modelo sociocognitivo e agora a gente vai traçar um passo a passo. A gente vai pegar, agora que a gente tem um arcabouço teórico, e a gente vai transformar isso numa receitinha de bolo, para a gente, com toda a nossa base, poder praticar isso de uma forma tranquila, sem a gente precisar ficar forçando a nossa mente para a gente poder automatizar esse processo. E a gente sabe que quando a gente automatiza o nosso processo, a gente não precisa ficar gastando o nosso subconsciente, né? Apesar da gente saber que o nosso inconsciente, subconsciente, dentro da nossa lógica sociocognitiva, a gente não precisa se preocupar muito com isso, né? A gente está dentro do modelo de autossugestão de Milquet, mas voltando para cá, né? Senão daqui a pouco eu começo a falar sobre Milquet daqui a mais 2 horas, não é isso? Mas vamos voltar para cá. Dentro desse modelo de Adam Eason, o que a gente tem como esse passo a passo? Ele vai falar para a gente que para a gente praticar auto-hipnose, o primeiro passo, então a primeira etapa dessa nossa parte prática é a definição do objetivo. Isso você já sabe, né? A gente viu que engajamento é fundamental para a auto-hipnose. Se engajamento é fundamental para a auto-hipnose, a pessoa precisa ter um objetivo para a prática de auto-hipnose. Nem que esse objetivo seja a pessoa simplesmente relaxar, nem que esse objetivo seja a pessoa, ao final da auto-hipnose, dormir, mas ela precisa ter um objetivo.
Se ela tem por objetivo, eu quero parar de fumar. Ok, ela quer parar de fumar, é um objetivo. Eu quero simplesmente ficar menos estressado. É um outro objetivo. É um objetivo que está sendo definido, ok? A segunda etapa desse modelo de Adonism vai ser a indução. E eu não falei muito de indução aqui dentro do nosso programa. E por que eu não falei muito de indução? Justamente porque a gente está dentro de um modelo sociocognitivo. E se a gente está dentro de um modelo sociocognitivo, a gente está tratando da hipnose dentro de um modelo científico, dentro de um modelo comportamental. Então a gente está tratando da auto-hipnose como ciência, como um comportamento, e não como aquele transe que as pessoas falam que você tem que ir para um outro estado alterado de consciência. Correto? Correto. E onde entra a indução dentro disso tudo? A indução, ela não vai entrar com uma ideia de levar a pessoa para um estado alterado de consciência. A indução vai entrar como uma forma de auxiliar dentro desse processo de engajamento. É como se fosse uma maneira de auxiliar o seu cérebro, de auxiliar o seu corpo a alcançar ainda mais esse relaxamento, esse engajamento, esse comportamento que vai, obviamente, guiar você nesse norte para que você alcance esse patamar de transformação. Então, não entenda que, principalmente, se você nunca fez hipnose, nunca praticou, nunca fez nenhum curso, eu sei que para vocês que eu estou falando aqui está super tranquilo. Se você já fez algum curso, então você já é hipnoterapeuta, já é hipnotista, já sabe lá um arm pull, um hand drop, um Dave Elman, esqueça aquela lógica de que você vai lá fazer um convincer, depois você vai fez o seu pre-talk, criou rapport, fez lá uma indução. Esqueça aquela ideia daquele transe formal. Aqui o que a gente está tratando como transe é meramente uma continuidade, um auxílio para que você possa se engajar ainda mais com o processo, para que você possa ser ainda mais o bom sujeito da hipnose, para que você possa cada vez mais entrar dentro daquele processo de auto-hipnose, ok? Então não tem nada a ver com o estado alterado de consciência, tem a ver sim com um bom comportamento. Perfeito? Então a gente vai ter a etapa da indução. Depois dessa etapa da indução, a Adonism vai trazer para a gente uma etapa seguinte, que é a etapa da manutenção do controle, que a gente vai ver o que é isso. É uma etapa da manutenção do controle. Pós-etapa da manutenção do controle, a gente vai ter o aprofundamento. A etapa do aprofundamento a gente vai ver que é uma etapa simples, é uma etapa onde simplesmente você aprofunda. Então pense num nível de relaxamento X. Você vai para um nível de relaxamento 2x. Pense quando você deita na cama e você está começando a dormir. Você vai dormindo um pouquinho mais. Obviamente que hipnose não tem nada a ver com sono, tá, gente? Não tem nada a ver com dormir. Mas eu estou dando aqui exemplos para que você possa compreender o que é esse aprofundamento. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente e como a gente trabalha isso. Pós-aprofundamento, a gente vai para uma fase que aqui a gente não está tratando de Adonism, isso é uma fase que eu coloco, que eu ensino para os meus clientes, que é uma fase da porta dissociativa. Isso não é um modelo criado por mim, tá? O modelo é de Adonism, é só um detalhe que eu coloco e que vocês podem aplicar ou não, mas que eu ensino para os meus clientes, ensino para os meus alunos e que talvez facilite vocês dentro do processo de auto-hipnose. Na sequência, a gente vai para a fase de sugestões. Nessa fase de sugestões, a gente vai trabalhar aquilo que efetivamente vai gerar a mudança na sua vida. Aquilo que você quer mudar, aquilo que você quer transformar, aquilo que você quer alterar, aquilo que você quer que passe a acontecer de uma forma diferente daqui para frente. E por fim, a gente vai ter a imersão com congruência. Muito cuidado, e é totalmente terminológico, tá? Mas quando a gente fala do momento em que você está lá, de olhos fechados, na sua auto-hipnose, e você vai abrir os olhos e emergir,
a gente não fala acordar. Por quê? Porque você não está dormindo. Se você dormir em auto-hipnose, você não vai ter a sua transformação. Por quê? Porque você vai estar num outro estado, né? Quando a gente fala em ter a transformação, o seu consciente tem que estar ativo. A ideia do consciente estar desligado, a ideia de que você não pode pensar, a ideia de que você... Essa é uma ideia completamente errada. Se você está vendo o nosso vídeo desde o primeiro momento, se você viu desde o nosso primeiro encontro, desde a nossa primeira aula, você sabe que esse é um conceito completamente ultrapassado, que esse é um conceito completamente errado. Né? Como disse Emile Coué, o pensamento entra, o pensamento sai, a gente só não serve cafezinho para ele. Mas é um pensamento completamente ultrapassado a ideia de que nada vai aparecer na mente. Então a nossa mente fica funcionando. Se você dormir, você não vai ter a transformação. Então a gente não fala acordar, a gente fala emergir com congruência. Essas são as fases que a Donison traz para o processo de auto-hipnose. E são as fases que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, no próximo vídeo, a gente adentra no universo da prática da auto-hipnose. Eu coloco aqui também que dentro desse processo, eu vou trazer para vocês o gatilho de auto-hipnose. O que é isso? O gatilho de auto-hipnose é algo que praticamente todos os hipnotistas têm. Eu tenho o meu. Os meus alunos têm o gatilho deles, os meus clientes, muitas vezes eu instalo um gatilho para eles, e nada mais é do que, é como se fosse um mecanismo em que a gente aperta, e no momento que a gente aperta, a gente automaticamente entra no estado de auto-hipnose. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais na frente, mas a gente tem bastante coisa para ver, mas a gente entra finalmente na parte prática. Então, espero encontrar você e tenho certeza que encontrarei você em breve. Se gostou, clica aqui, deixa o seu like e em breve a gente conversa mais sobre a nossa auto-hipnose, entrando na nossa parte prática para que você gere transformações positivas na sua vida, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente!